O Flamengo segue em ritmo acelerado tanto dentro quanto fora de campo, e as notícias que saíram nas últimas horas mostram como o clube vive um momento decisivo da temporada. A começar por um dado que impressiona qualquer um que acompanha o futebol brasileiro. O Flamengo se tornou o primeiro time do país a atingir a marca de 100 gols na temporada. Isso mesmo, 100 vezes a rede balançou com o talento e a força ofensiva dessa equipe que, mais uma vez, mostra por que é temida em qualquer competição que entra. E não é só isso. O rubro-negro lidera com folga esse ranking. Enquanto o Bahia vem em segundo com 89 gols, o Fluminense aparece em terceiro com 84, seguido do Palmeiras com 83, o Atlético Mineiro com 65 e o Internacional, também com 65. A diferença é gritante, e reforça o quanto esse elenco tem sido letal no ataque. E claro, quando a gente fala de gols, é impossível não destacar o nome dele, Arrascaeta. O uruguaio está fazendo simplesmente a temporada mais artilheira da sua carreira com a camisa do Flamengo. Já são 16 gols marcados neste ano, e além disso, o meia chegou à incrível marca de 100 assistências desde que chegou ao clube. É absurdo que o Arrascaeta vem jogando. É aquele cara que pensa o jogo, que decide quando precisa, que carrega o time nas costas quando a coisa aperta. E a cada partida, ele vai empilhando números que colocam o nome dele de vez na história do Mengão. Não é exagero nenhum dizer que estamos vendo um dos maiores jogadores estrangeiros que já passaram pelo clube. Enquanto isso, nos bastidores, o Flamengo também movimenta o mercado. Um dos nomes que está prestes a deixar o clube é o jovem Lora. O zagueiro está muito próximo de ser oficializado como o novo reforço do Pisa, da Itália. As duas diretorias já trocaram toda a documentação necessária, e agora só falta o aval final dos departamentos jurídicos. Assim que esse trâmite for concluído, a negociação será confirmada. O acordo prevê um empréstimo válido até 2026, com obrigação de compra no valor de 4 milhões de euros. Somando ao valor do empréstimo inicial de 500 mil euros, estamos falando de algo em torno de 28 milhões de reais. O Flamengo, por sua vez, vai manter 50% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, se o Loran se destacar no futebol italiano e for negociado no futuro, o rubro-negro ainda poderá lucrar bastante com isso. É uma movimentação que mostra inteligência na condução do negócio. Em vez de simplesmente se desfazer do atleta, o clube aposta em um crescimento futuro do jogador na Europa para seguir ganhando. Mas nem tudo são flores. O lateral Alex Sandro, que recentemente entrou em campo contra o Vitória, foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha esquerda. Ainda no primeiro tempo daquela partida, ele sentiu o incômodo, conversou com o técnico Felipe Luiz no banco de reservas e pediu para sair. No lugar dele, entrou Matias Vina. Os exames já confirmaram a lesão, e com isso, ele está fora da partida contra o Grêmio e muito provavelmente será cortado da convocação da seleção brasileira, que já estava sendo montada pelo técnico Carlo Ancelotti. É mais uma baixa importante no elenco, ainda mais no momento em que a comissão técnica precisa de todas as peças à disposição para manter o alto nível de desempenho nas competições. Enquanto um jogador sai de cena por lesão, outros estão sendo observados de perto pela comissão técnica da seleção. 3 atletas das categorias de base do Flamengo foram convocados para a seleção brasileira sub-20 para um período de treinos e preparação que vai do dia 1º ao dia 9 de setembro, em Atibaia. São eles os zagueiros Iago e João Vitor, além do goleiro Lucas Furtado. A convocação faz parte do planejamento visando a próxima Copa do Mundo Sub-20, e mais uma vez reforça a força da base rubro-negra, que continua sendo uma das mais produtivas do país. O Flamengo tem sido presença constante nas listas da CBF, o que não é surpresa para ninguém, dada a qualidade dos jogadores formados no Ninho do Urubu. Agora segura essa, o Flamengo acaba de alcançar um patamar nunca antes visto na história do futebol brasileiro quando o assunto é arrecadação com patrocínio de uniforme. Com a chegada do novo patrocínio Master, o clube atingiu a impressionante marca de 444 milhões de reais em receitas de patrocínio. Isso mesmo, você não ouviu errado, 444 milhões só com a camisa. É o maior valor já registrado por um clube de futebol no Brasil desde os tempos em que a bola começou a rolar profissionalmente no país.
E os detalhes dessa divisão mostram o quanto o Flamengo virou um gigante também fora das quatro linhas. A Adidas, fornecedora de material esportivo, paga 70 milhões de reais. O patrocinador master injeta 268 milhões. As mangas da camisa rendem 12 milhões. As costas, 23. A numeração, 4 milhões. A barra traseira, 10. O calção, 7. E o meião, 13 milhões de reais. Ou seja, o clube transformou cada espaço do uniforme em uma verdadeira mina de ouro. É algo que não se via antes em território nacional e que muda completamente o nível de negociação dentro do futebol brasileiro. O Flamengo passou a jogar em outro campeonato quando o assunto é marketing e receitas. Isso dá poder de barganha, dá capacidade de investimento, dá tranquilidade financeira para montar elencos competitivos ano após ano. Mas enquanto isso, uma outra notícia traz um certo sabor amargo para os bastidores da Gávea. O Flamengo acabou saindo no prejuízo com relação a uma negociação envolvendo o lateral direito Lúcia. Talvez nem todos lembrem, mas o jogador havia sido repassado ao Bahia, e o Flamengo manteve 30% dos direitos econômicos pensando em uma futura negociação. No entanto, Lúcia não conseguiu se adaptar ao clube baiano, teve problemas de adaptação e acabou rescindindo amigavelmente o contrato com o Esquadrão de Aço. A questão é que, ao rescindir dessa forma, os 30% que o Flamengo tinha se perderam no processo. E o que complica ainda mais a situação é que o jogador, logo em seguida, acertou com o São Paulo e assinou contrato até junho de 2028, com uma multa rescisória de 80 milhões de euros. Isso mesmo, 80 milhões de euros. Uma grana que, se ele render e for vendido futuramente, poderia ter gerado um bom valor aos cofres do Flamengo. Mas, pela forma como tudo aconteceu, o clube acabou ficando de fora dessa nova negociação. Situação complicada, e que certamente deve servir de alerta para o departamento de futebol na hora de estruturar esse tipo de acordo. Enquanto tudo isso acontece fora de campo, o calendário segue puxado dentro das quatro linhas. A CBF divulgou as datas e horários das próximas partidas do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, e já dá para ter uma ideia do que vem pela frente. O time encara o Juventude no dia 14 de setembro, no estádio Alfredo Jaconi, às 4 da tarde. Na sequência, tem o clássico contra o Vasco, no Maracanã, marcado para 5h30 da tarde, também em um domingo. Depois disso, o compromisso é contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, às 8h30 da noite. E na rodada seguinte, mais um jogo em casa, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã, numa quinta-feira, às 8h30 da noite, no dia 2 de outubro. Fechando essa sequência, tem Bahia e Flamengo, na Fonte Nova, jogo marcado para 6h30 da tarde. Tudo definido. Agora é concentração total para encarar essa maratona com seriedade, porque cada ponto pode fazer toda a diferença na tabela. E por falar em preparação, o elenco rubro-negro já voltou aos treinos. Depois de uma folga geral, os jogadores se reapresentaram nesta quarta-feira e iniciaram os trabalhos visando o próximo confronto. O técnico já planeja 4 sessões intensas de treino antes do duelo contra o Grêmio, no domingo. Depois disso, o calendário prevê um período de pausa por conta da data FIFA. Isso será essencial para recuperar o elenco física e mentalmente, porque na sequência vem Pedreira, Juventude fora, depois tem o Estudiantes pela Libertadores, e a partir daí começa uma sequência decisiva para o Flamengo no mês de setembro. O time vai precisar estar com o foco lá em cima e os pés no chão, porque cada jogo pode ser determinante para o futuro da temporada. O momento que o Flamengo vive é de decisões importantes em todas as frentes, e essa próxima janela pode ser determinante para o que o clube ainda vai conquistar na temporada. E nesse cenário, o foco da diretoria rubro-negra está dividido entre blindar o elenco, aproveitar as oportunidades de mercado e fortalecer ainda mais as categorias de base, que continuam sendo uma fonte valiosa de talentos. É uma engrenagem que precisa funcionar com precisão. Um erro, um passo em falso na gestão de elenco, pode custar caro. Mas o Flamengo vem mostrando que está atento e preparado para os desafios que surgem a cada rodada, a cada janela, a cada notícia que aparece. Um exemplo claro disso é a movimentação estratégica que o clube tem feito para não depender exclusivamente da venda de jogadores como única forma de receita.
O investimento pesado no marketing e nas ações comerciais está transformando o Flamengo num modelo de gestão que começa a ser estudado por outros clubes do país. A nova estrutura de patrocínios, que a gente falou antes, é só uma parte disso. O clube tem explorado ao máximo o potencial da marca Flamengo. O uniforme virou uma vitrine de luxo. O Maracanã, com o estádio cheio em praticamente todos os jogos, se transformou numa máquina de gerar renda. A loja oficial do clube, os produtos licenciados, os contratos com patrocinadores que vão além do espaço na camisa, tudo isso coloca o rubro-negro num nível que, até pouco tempo atrás, era inimaginável para qualquer clube brasileiro. E toda essa estrutura financeira mais robusta influencia diretamente nas decisões de campo. O Flamengo hoje não precisa se desfazer de seus principais jogadores para fechar o caixa. E isso permite que o clube consiga assegurar nomes importantes como Arrascaeta, Pedro, Gerson e Bruno Henrique por mais tempo. Isso faz diferença. Porque, ao invés de montar e desmontar elencos a cada temporada, o Flamengo pode dar continuidade ao projeto técnico, manter a espinha dorsal da equipe e fazer ajustes pontuais com contratações cirúrgicas. E é isso que a diretoria vem buscando, trazer reforços que realmente cheguem para elevar o nível, e não apenas para compor grupo. Só que nem tudo depende do dinheiro. Algumas situações fogem ao controle, como é o caso das convocações para seleções, das lesões inesperadas, ou mesmo das decisões pessoais dos atletas. O caso do lateral Alex Sandro, por exemplo, ilustra bem como, por mais que se planeje, sempre vai haver obstáculos no caminho. Uma lesão muscular na panturrilha esquerda, como a dele, exige cuidados e tempo de recuperação. Não adianta forçar, porque pode agravar. E se agravar, o prejuízo é duplo. O jogador perde ritmo, o time perde uma peça importante, e o planejamento vai por água abaixo. O corte dele da seleção já é praticamente certo, e o foco agora precisa ser total na recuperação para que ele possa estar à disposição o quanto antes. Enquanto isso, a comissão técnica do Flamengo também vai quebrando a cabeça para administrar o elenco num calendário extremamente apertado. O mês de setembro promete ser um dos mais desafiadores da temporada. A começar pelo confronto contra o Grêmio, que mesmo não vivendo sua melhor fase, sempre oferece perigo, especialmente jogando em casa. Depois disso, o Flamengo encara o Juventude fora de casa, e não dá para subestimar esse tipo de adversário. É o tipo de jogo que exige concentração total, porque qualquer vacilo pode custar caro. E logo em seguida já vem o duelo contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores. Um jogo que vai exigir o máximo da equipe, tanto técnica quanto emocionalmente. É decisão. É mata-mata. É Libertadores. Não tem espaço para erro. E nesse tipo de jogo, quem costuma aparecer é o tal do camisa 10. E no caso do Flamengo, a gente sabe que tem um 10 que desequilibra. Arrascaeta tem sido o termômetro desse time. Quando ele está bem, o Flamengo flui. Ele dita o ritmo, organiza, quebra linhas com passes improváveis, infiltra, finaliza. Não à toa, chegou à marca de 100 assistências. 100. Não é pouca coisa. Isso coloca ele num seleto grupo de jogadores que realmente marcaram época no clube. E o mais louco é que, mesmo com esses números, ainda parece que ele tem mais a oferecer. A cada jogo, ele cria algo novo. Parece que o repertório dele é infinito. E com a camisa do Flamengo, esse repertório se transforma em números, em gols, em vitórias. Agora, é claro que o Flamengo também sabe olhar para o futuro. E nesse ponto, a base continua sendo um dos maiores trunfos. As convocações recentes para a seleção sub-20 mostram que o trabalho no Ninho do Urubu segue rendendo frutos. Não é apenas sobre revelar jogadores. É sobre formar atletas com a mentalidade rubro-negra. Gente que entende o peso dessa camisa, que já chega ao profissional sabendo que representa vestir o manto sagrado. E quando esses garotos são chamados para a seleção, é o reconhecimento de que o trabalho está sendo bem feito. João Vitor, Iago, Lucas Furtado, nomes que talvez o grande público ainda não conheça tão bem, mas que já estão no radar das comissões técnicas. E isso é sinal de que vem coisa boa por aí.
Falando em base, a situação envolvendo Lucian é daquelas que servem como aprendizado. O jogador, que foi negociado com o Bahia, acabou rescindindo o contrato antes do esperado e, com isso, o Flamengo perdeu os 30% dos direitos que tinha assegurado. O problema é que, logo depois dessa rescisão, o garoto assinou com o São Paulo até 2028, com uma multa de 80 milhões de euros. Se for vendido, o valor pode ser muito alto, e o Flamengo não vai mais ver nada disso. É frustrante, claro. Porque foi um ativo que o clube ajudou a formar e que, por questões burocráticas e circunstanciais, escapou por entre os dedos. Mas faz parte. No futebol, nem toda negociação é vitoriosa. O importante é aprender com essas experiências para que as próximas movimentações sejam ainda mais bem amarradas. Outro ponto que merece destaque é a forma como o Flamengo tem lidado com os jogadores que estão sendo procurados por clubes do exterior. O caso do Loran é exemplar. O jogador já está com a ida praticamente certa para o Pisa, da Itália, e a negociação foi feita de maneira extremamente profissional. Em vez de se desfazer do atleta por um valor qualquer, o Flamengo estruturou um empréstimo com obrigação de compra e ainda manteve 50% dos direitos econômicos. Isso significa que, se ele crescer na Europa e for vendido futuramente, o rubro-negro ainda vai lucrar. É uma jogada que mostra a maturidade de gestão. Não é só vender. É pensar na valorização futura. É plantar agora para colher lá na frente. E quando a gente junta tudo isso, a estrutura financeira sólida, a manutenção de um elenco forte, o trabalho na base, as boas negociações no mercado, fica claro que o Flamengo está se posicionando como um clube com projeto. Não é apenas sobre ganhar títulos. É sobre construir um modelo sustentável de sucesso. É sobre criar um ecossistema em que cada área do clube trabalhe em sintonia. O departamento de futebol entende o que o marketing está fazendo. O marketing entende a necessidade do time dentro de campo. A base sabe qual é o plano para os garotos. A diretoria tem metas claras. E o torcedor, que sempre foi o coração do clube, começa a ver os resultados não só em taças, mas em estrutura, em organização, em visibilidade internacional. Claro que ainda tem muita coisa para melhorar. Futebol é dinâmico. Um mês ruim pode mudar tudo. Uma eliminação inesperada, uma sequência de lesões, uma crise interna, tudo isso pode abalar qualquer planejamento. Mas a base está montada. O Flamengo hoje é uma estrutura sólida. E isso é o que permite sonhar grande. E quando o Flamengo sonha grande, a torcida sonha junto. Porque esse clube não nasceu para ser coadjuvante. O Flamengo nasceu para ser protagonista. E não importa se é no Brasileirão, na Libertadores, na Copa do Brasil, ou até mesmo nos bastidores financeiros do futebol sul-americano. O lugar do Flamengo é brigando lá em cima, incomodando, liderando, sendo espelho para os outros clubes. E vem mais por aí. A temporada ainda tem muitos capítulos pela frente, e tudo indica que as emoções só vão aumentar. O torcedor pode se preparar para um segundo semestre intenso, com decisões importantes, jogos grandes, claro, muita expectativa em torno do que o time pode alcançar. Mas com esse elenco, com essa estrutura e com esse momento que o clube vive, dá para acreditar que o melhor ainda está por vir. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Bomba urgente no cenário esportivo nacional e internacional. A Qatar Airways, gigante do transporte aéreo mundial, acaba de fechar um acordo histórico de patrocínio com o Flamengo, gerando um verdadeiro rebuliço nos bastidores do futebol brasileiro. Fontes internas do clube e do mercado esportivo garantem que os detalhes da parceria ainda estão sendo ajustados, mas o valor estimado do contrato é considerado um dos maiores da história do futebol sul-americano, algo capaz de impactar significativamente as finanças e o planejamento do clube para os próximos anos. A expectativa é de que o logotipo da Qatar Airways comece a aparecer nas camisas rubro-negras já na próxima temporada, provocando uma onda de especulações sobre a possível influência da patrocinadora nas negociações de atletas, na estruturação de elenco e até em estratégias comerciais que envolvem merchandising e produtos licenciados.
O burburinho começou a tomar força nas redes sociais, com torcedores e analistas do futebol discutindo possíveis impactos desse contrato, enquanto veículos internacionais já apontam o Flamengo como um dos clubes mais valorizados do continente, sobretudo em termos de exposição global e potencial de mercado, algo que, segundo especialistas, poderia redefinir o protagonismo do clube no cenário esportivo mundial. O Flamengo, que nos últimos anos se consolidou como um dos clubes mais vencedores e midiáticos do Brasil, agora ganha um impulso financeiro que pode transformar radicalmente suas ambições dentro e fora de campo. A parceria com a Qatar Airways não se restringirá apenas à exposição da marca no uniforme, mas pode englobar ações conjuntas de marketing, eventos internacionais, viagens especiais para o elenco e até programas de intercâmbio e experiência com torcedores. Fontes internas indicam que o clube já iniciou discussões estratégicas com a Qatar Airways para explorar mercados inexplorados, sobretudo na Ásia e no Oriente Médio, regiões nas quais o Flamengo deseja ampliar sua presença. Analistas de mercado esportivo sugerem que a parceria pode ser um divisor de águas na capacidade de investimento do clube em contratações de jogadores de alto nível, modernização de infraestrutura, categorias de base e tecnologia aplicada ao desempenho esportivo. A movimentação também gerou repercussão entre concorrentes nacionais e internacionais, que observam atentamente como o Flamengo conseguirá equilibrar a nova força financeira com a manutenção de uma gestão eficiente e responsável, evitando excessos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Enquanto o burburinho se intensifica, especialistas destacam que a entrada da Qatar Airways representa mais do que apenas patrocínio. Trata-se de uma estratégia global de branding e posicionamento de marca, aproveitando o enorme engajamento do Flamengo nas redes sociais, transmissões esportivas e mobilização de torcedores. O clube, com sua massa de fãs apaixonados, oferece à companhia aérea uma plataforma gigantesca de visibilidade, o que pode render resultados comerciais expressivos em curto e médio prazo. Rumores indicam que o contrato ainda prevê bônus de performance, vinculados ao desempenho esportivo, alcance em mídias digitais e projetos sociais, o que acrescenta camadas de complexidade e interesse estratégico à parceria. A possibilidade de ações conjuntas envolvendo experiências para torcedores, promoções e produtos licenciados exclusivos tem movimentado agências de marketing, consultorias esportivas e profissionais do setor, gerando um ambiente de expectativa e especulação sobre os próximos movimentos do clube e da Qatar Airways. Em meio a tudo isso, a torcida rubro-negra não esconde a empolgação e o otimismo, já imaginando o impacto de um patrocinador de porte internacional em reforços de peso e na projeção global do Flamengo como marca esportiva e cultural. Nos bastidores do futebol brasileiro, a notícia provocou uma série de conjecturas sobre o que essa parceria pode significar para a estrutura de negociações do Flamengo. Fontes internas relatam que executivos do clube estão avaliando com cautela como equilibrar a exposição da Qatar Airways com os interesses de patrocinadores já existentes, ao mesmo tempo em que se estuda a ampliação do portfólio de negócios e a exploração de novas oportunidades de receita. Analistas de mercado esportivo alertam que a gestão dessa parceria exigirá habilidade e transparência, pois o impacto financeiro e a repercussão internacional podem gerar pressão sobre o clube em todas as frentes, desde a diretoria até os jogadores. Além disso, há rumores de que a Qatar Airways estaria interessada em atuar como parceira estratégica em turnês internacionais do Flamengo, possibilitando viagens exclusivas e eventos promocionais que fortaleceriam a presença global do clube, especialmente em mercados onde o futebol brasileiro ainda busca reconhecimento e expansão. Entre os torcedores, a expectativa é alta, com debates acalorados sobre como essa injeção financeira pode influenciar contratações, desempenho esportivo e a própria imagem do Flamengo dentro e fora do país. O impacto desse acordo histórico se estende além das fronteiras do Brasil, atraindo a atenção de veículos internacionais e do mercado de investimentos esportivos. A associação entre o Flamengo e a Qatar Airways é vista por especialistas como um movimento estratégico de branding e marketing, que pode inspirar outros clubes a buscar parcerias globais e inovadoras. Rumores indicam que já existem negociações em andamento para transformar a parceria em projetos de longo prazo, envolvendo tecnologia, mídia, conteúdo exclusivo para torcedores e iniciativas de sustentabilidade, o que poderia consolidar o Flamengo como um clube pioneiro nesse tipo de relacionamento. A repercussão da notícia nas redes sociais e na imprensa especializada cria uma narrativa de expectativa e possibilidade, enquanto o clube se posiciona como protagonista de um novo patamar financeiro e comercial.
Torcedores e especialistas do mercado aguardam ansiosamente os próximos capítulos dessa história, que promete mexer não apenas com o futebol brasileiro, mas também com o cenário internacional, redefinindo padrões de patrocínio, visibilidade e influência global de clubes sul-americanos. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!